tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Por Dentro do Condomínio, o seu espaço semanal de qualificação, capacitação e profissionalização no mercado condominial. Eu sou Camille Tavares e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. Se você é síndico orgânico, síndico profissional, membro do conselho ou administra um condomínio, ou é até mesmo condômino, o seu lugar é aqui conosco, todas as terças-feiras, às 16 horas, no canal do YouTube da Pred News. O nosso objetivo principal é um só: pegar os conceitos mais complexos do mercado e traduzir de forma direta, didática e descomplicada para que você possa aplicar na sua gestão hoje mesmo. O programa Por Dentro do Condomínio é um oferecimento do MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. Aproveite que está aqui e já clica no botão de se inscrever, deixa o seu like, comenta de onde você está falando e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais síndicos tenham acesso a conteúdos de qualidade e assim o programa Por Dentro do Condomínio será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo aqui o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a conversa sobre o tema de hoje, eu quero agradecer também aos nossos apoiadores que tornam esse nosso encontro possível. Agradeço ao HR Digital, o Banco dos Condomínios e a Condoasp, Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E para abrir o nosso programa de estreia com chave de ouro, escolhemos um tema que tira o sono de muita gente, mas que é o coração da gestão: o planejamento orçamentário condominial. Para explicar tudo sobre esse assunto, temos uma bancada de altíssimo nível. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, recebo dois grandes especialistas focados na rotina prática das contas condominiais. A nossa primeira convidada é a Maria da Paz, que soma 14 anos de experiência no setor condominial. É graduada em administração e atual subcoordenadora financeira na ASP-Newpred. Seja muito bem-vinda, Maria. Olá, boa tarde, muito obrigada e agradeço o convite. E também conosco o Francisco Fagner, que é técnico em contabilidade, contador e atual gerente nacional do Departamento Fiscal do Grupo Rocha & Rocha, somando cerca de 9 anos de atuação no mercado condominial. Seja muito bem-vindo, Fagner. Olá, boa tarde. Um prazer enorme estar fazendo parte dessa edição do programa de estreia. Obrigada. O planejamento orçamentário é uma proteção à gestão do condomínio. E por falar em proteção, proteger o caixa dá segurança financeira para gerir tudo sem dores de cabeça. Vamos agora ver um rápido vídeo do nosso apoiador, o Banco HR. Voltamos em um minuto. Seu condomínio está sofrendo com inadimplência? Chegou a solução para garantir 100% da receita mensal do seu condomínio. Cobrança humanizada, sem conflito com os moradores. Pagamentos pontuais e transparência na gestão. Faça toda a gestão financeira 100% online com segurança e agilidade. Seu condomínio seguro e em dia. Fácil assim. Banco HR. Soluções financeiras para o seu condomínio. O planejamento do condomínio exige solidez e contas reais. Não dá para brincar com o dinheiro da taxa condominial. A boa notícia para você, síndico, é que você não precisa gerenciar suas finanças no escuro. O HR, o Banco dos Condomínios, oferece soluções financeiras completas, com tecnologia de ponta, tarifas justas e o selo de segurança de uma instituição autorizada e regulada pelo Banco Central. O Banco HR ajuda você a cumprir rigorosamente a previsão orçamentária que foi aprovada em Assembleia. Quer dar mais transparência para o seu conselho e blindar o dinheiro dos seus moradores com quem é especialista no assunto? Mande uma mensagem nos contatos que estão aparecendo aqui na sua tela
e fale agora mesmo com o Banco HR, o Banco dos Condomínios. Bom, vamos ao tema de hoje. Nós vamos ensinar você, passo a passo, a estruturar, preencher e dominar uma planilha orçamentária do zero, usando como base um modelo real. Para ficar mais fácil de entender e aplicar, nós vamos dividir esse planejamento em 7 partes fundamentais. Nós vamos colocar os slides na tela e comentar cada uma dessas seções, detalhando exatamente o que entra em cada linha, onde os síndicos mais erram na classificação e como calcular as fórmulas sem medo. Muito bem, quem está nos assistindo agora vai abrir a planilha na parte 1, salários em cargos diretos. A regra de ouro absoluta para estruturar esse primeiro grupo é: aqui entram os valores brutos e os benefícios diretos da mão de obra registrada no CNPJ do condomínio. Nessa parte, nós listamos o salário base, vale alimentação, vale transporte, o seguro de vida obrigatório e fardamento. Síndico, se você errar a definição desse ponto de partida, toda a automoção das próximas fórmulas da sua planilha vai calcular valores errados. E agora, Maria, eu tenho uma perguntinha para você. É um erro técnico gravíssimo e invisível na criação da planilha é o síndico lançar nessa linha apenas o salário base nominal da carteira. Na rotina de um condomínio, existem variáveis fixas, como o adicional noturno e horas extras recorrentes. Como o programador da planilha deve parametrizar essa célula para que essas variáveis componham um salário bruto real? Bom, cada estado possui sua própria regulamentação trabalhista, definida pelas convenções coletivas dos seus respectivos sindicatos. Ao elaborar a planilha orçamentária do condomínio, deve-se utilizar obrigatoriamente a convenção coletiva vigente da categoria, e nele já estão previstos esses valores dessas variáveis, que são adicional noturno. Conforme vocês podem observar na planilha, o valor que colocamos é o valor bruto. Nesse valor que está colocado, orçado nessa previsão orçamentária, nela já está a composição do salário base mais essas variáveis. E onde nós conseguimos essas variáveis? Cada estado possui sua própria regulamentação trabalhista complementar, definida pelas convenções coletivas dos seus respectivos sindicatos. Ao elaborar a planilha orçamentária do condomínio, deve-se utilizar obrigatoriamente a convenção coletiva vigente da categoria, e nela já vai estar prevista essas variáveis. O que são essas variáveis? É adicional noturno, hora extras. Conforme vocês podem observar na planilha, está o valor orçado bruto. Nesse valor já está o salário base, mais essas variáveis. E, como eu falei, onde conseguir esses valores? Através das convenções coletivas vigentes da categoria. Excelente análise, Maria. Muito obrigada. Fagner, agora para você uma pergunta. Se o condomínio contrata uma empresa terceirizada de portaria, a nota fiscal dessa empresa deve entrar nessa parte ou isso é um erro grave de classificação? Qual é a regra para definir o que é encargo direto de funcionário? Pronto, nesse quesito, assim, o valor do serviço contratado ele deve entrar nessa parte, porque vão ser funcionários, não será funcionário orgânico do condomínio, será uma empresa terceirizada, e o que deve ser considerado os encargos já vão compor o valor dessa nota fiscal. Esses encargos ficarão em cargo do prestador de serviço, certo? Tem um detalhe que o responsável pelo condomínio deve se atentar, quando você contrata um serviço de terceirização, no caso de terceirização de portaria, por lei, o condomínio ele é obrigado a fazer as retenções federais desse prestador de serviço, PIS, COFINS e contribuição social e de INSS. Dependendo da cidade, até ISS também deve ser retido, tá? Vai muito do município que o prestador é localizado. O que acontece muito é o síndico, o responsável pelo condomínio, cometer um erro, né, de pegar o
o valor referente a essas retenções e usar de outra forma, né? Vamos usar aqui um exemplo prático, que seja um contrato de R$20 mil que o condomínio tem com esse prestador de serviço, e essas retenções somem um valor de R$2 mil. Então, o valor que ele deveria pagar para o condomínio seria, o valor que ele deveria pagar para o prestador seria de R$18 mil. O saldo resultante, esses R$2 mil, o síndico ele deve usar exclusivamente para pagar os encargos retidos dessa nota fiscal. E muitas vezes ocorre de o síndico fazer o uso desse dinheiro de uma outra forma, aplicando em outras situações, deixando esse passivo aí para o condomínio, né? Que ao longo dos meses aí, enquanto durar, pode gerar uma bola de neve, né? E tem condomínio aí que já constam aí com débitos acima de R$40 mil, porque não faz o recolhimento dessas retenções normalmente, né? Aí, na planilha orçamentária, esse valor já é previsto dentro do contrato, né? Não é um valor que o condomínio estaria pagando a mais. Esse valor já está previsto dentro do contrato. A diferença é que ele vai pagar um valor líquido para o prestador de serviço, deduzindo esse valor, e a diferença ele vai usar para pagar esses encargos retidos. Obrigada pela resposta, Fagner. O planejamento orçamentário mal estruturado não apenas sufoca o caixa, como pode custar o cargo do síndico e comprometer seriamente o patrimônio dos moradores. E se a precisão técnica e a clareza contábil são as maiores defesas contra esse risco, você precisa de parceiros na gestão que joguem limpo, com processos organizados e uma pasta de prestação de contas que o Conselho Fiscal consiga auditar sem nenhuma dor de cabeça. Com a folha bruta preenchida, passamos para a parte 2, encargos sociais, que são os encargos indiretos. Tecnicamente, esse grupo não vai para o bolso do funcionário, mas é o que o condomínio é obrigado a recolher para o governo. No modelo do exemplo, aplicamos as alíquotas reais sobre a folha própria. Esse bloco exige fórmulas exatas de multiplicação atreladas diretamente ao bloco 1. Fagner, vamos começar agora com você. As alíquotas de INSS, PIS e FGTS incidem apenas sobre o salário base ou elas também devem incidir sobre os benefícios como vale alimentação e vale transporte? Como o síndico parametriza o preenchimento da planilha nessa parte? Bem, como explanado pela Maria anteriormente, essa regra vai variar um pouco de cidade para cidade de acordo com a sua convenção coletiva, tá? Para fazer esse provisionamento, né, o síndico deve usar, de fato, somente o salário base, excluindo aí o vale alimentação e o vale transporte, tá? Mas, dependendo da convenção, tem outros adicionais que podem ser inseridos nessa base de cálculo, né, dependendo da convenção, como um adicional noturno, como, no caso de Teresina, a gente tem a diária do dia 31 para o trabalhador da categoria que trabalha no dia 31 do mês, fora outras variáveis. A gente tem que desmiuçar a convenção do sindicato, né, do município ou estado a que ele pertence, para poder, de fato, entender o que comportaria essa base de cálculo. Mas, via de regra, seria apenas o salário base. Muito obrigada pela resposta. Agora, Maria, como o pagamento das guias da ARF e FGTS acontece em datas fixas no início do mês seguinte ao trabalhado, como é que o fluxo de caixa deve se organizar para que a conta corrente tenha saldo exatamente no dia do vencimento dessas obrigações? Se a gestão condominial seguir corretamente o planejamento financeiro, a conta bancária do condomínio terá mensalmente saldo suficiente para o pagamento dessas obrigações, pois os valores já estão previstos no planejamento orçamentário, como vocês podem observar no item 2. Dessa forma, a gestão deve sempre se atentar ao provisionamento desse recurso, assegurando que esses valores estejam disponíveis nas respectivas datas dos vencimentos e assim possa estar cumprindo com essas obrigações. Muito obrigada, Maria.
A nossa terceira seção define os consumos regulares mensais, também conhecidos como contas de concessionárias. Estamos falando de conta de água, de esgoto e da energia elétrica das áreas comuns do prédio. A grande dificuldade técnica ao criar esse grupo é que são despesas de consumo variável. Você não sabe o valor exato que vai vir no boleto do próximo mês. Por isso, a definição da linha, ela exige uma metodologia de cálculo indexada para o caixa não quebrar. Para preencher o valor mensal dessas linhas de água e energia na previsão, o síndico deve usar o valor da última conta paga ou ele deve fazer uma média dos últimos 12 meses? Qual é o padrão técnico recomendado? Nossos especialistas convidados responderão essas e outras dúvidas em breve. Vamos para um rápido recado do nosso apoiador, Condoasp. Voltamos já já. Você sabia que a Condoasp oferece apoio na prestação de contas dos seus condomínios? Nossos especialistas trabalham para facilitar a vida do síndico e trazer clareza para os moradores. Nossa equipe organiza minuciosamente todos os recibos de pagamentos, além dos extratos de débitos e créditos enviados pela gestão, de forma física ou por meio da função Protocolo Virtual, disponível no app Classicom, estruturando de forma simples e precisa a prestação de contas mensal do seu condomínio. Sem complicações e sem burocracia. Para uma gestão eficiente, conte com a Condoasp Assessoria Condominial. A Condoasp Assessoria Condominial é especialista em levar inteligência, organização e o apoio administrativo, financeiro, fiscal, prestação de contas e documental que o seu condomínio precisa para funcionar no mais alto nível. Ela dá ao síndico o respaldo necessário para que cada linha da previsão orçamentária seja executada com transparência absoluta. Quer profissionalizar a gestão do seu prédio, blindar as suas contas e dormir tranquilo? Conte com a Condoasp, Assessoria Condominial. Os contatos estão passando aqui embaixo na sua tela. Vamos seguir com o nosso aprendizado sobre o planejamento do orçamento condominial. Maria, para preencher o valor mensal dessas linhas de água e energia na previsão, o síndico deve usar o valor da última conta paga ou ele deve fazer uma média dos últimos 12 meses? Qual é o padrão técnico recomendado? Recomenda-se utilizar a média dos últimos 12 meses, pois esse critério reduz efeitos das variações sazonais e torna a estimativa mais confiável. O uso apenas da última conta pode distorcer o orçamento, caso ele apresente um consumo atípico. Exemplo, período de férias, na qual a maioria dos condôminos estão no condomínio, então acaba que gera um consumo maior, como nos outros períodos. Então, a gente recomenda sempre utilizar a média dos últimos 12 meses. Muito obrigada, Maria. Com as contas de consumo devidamente alinhadas, é hora de colocarmos aqui na tela o nosso quarto slide e entrar no coração da preservação do condomínio. Essa é uma das seções mais robustas da nossa planilha. Como vocês podem ver aí no slide, ela envolve desde contratos recorrentes, como elevadores, bombas hidráulicas, seguro do prédio, limpeza da caixa d'água e desintetização, até as manutenções preventivas do dia a dia. E aqui vale reforçar o destaque aqui do nosso slide. Manter o patrimônio em dia custa até 4 vezes menos do que realizar reparos emergenciais não orçados. Então, para nos ajudar a entender como lançar tudo isso sem errar a mão na planilha, vamos direto para os nossos especialistas. Maria, jogando agora a bola para você. Nos itens de prestação de serviços obrigatórios por lei, como o laudo de para-raios ou a renovação do AVCB do Corpo de Bombeiros, que acontecem apenas uma vez ao ano ou a cada 3 anos. Como eles devem ser lançados, na planilha mensal de custos para não pesarem de surpresa, no caixa do condomínio?
Pronto, esses itens devem ser tratados como as despesas obrigatórias de natureza periódica, mesmo que não ocorra todos os meses, ou seja, não são custos fixos mensais, mas também não são despesas extraordinárias. Elas são previsíveis e obrigatórias por lei. Então, a inclusão desses itens é de supra importância para um bom funcionamento e uma boa gestão condominial. Então não pode esquecer de colocar eles de jeito nenhum na planilha, né? Não, não mesmo. Como devem ser lançados nessa planilha mensal de custos para não pesarem de surpresa no caixa do condomínio? Esses itens devem ser tratados como despesas obrigatórias de natureza periódica, mesmo que não ocorra todos os meses, ou seja, não são custos mensais fixos, mas também não são despesas extraordinárias e imprevisíveis. Elas são despesas obrigatórias por leis e previsíveis. Então, a inclusão desse item no planejamento orçamentário é de supra importância para a conservação, manutenção e equilíbrio do condomínio. Não pode esquecer de jeito nenhum, né? Não, jamais. Wagner, você quer complementar a resposta da Maria? Sim, tem nessa questão da contratação de serviço, tem um ponto bem importante que o administrador do condomínio, o síndico, não pode deixar passar batido, assim como no caso do prestador de serviço terceirizado. Alguns prestadores de serviço também estão obrigados a fazer, o condomínio é obrigado a fazer a retenção sobre as retenções federais em cima do valor prestado. Usando o exemplo novamente, se o condomínio tomou aí um serviço prestado, no caso da elaboração da manutenção do para-raio, e esse prestador teve um serviço aí em torno de R$5.000, ele tem que fazer a retenção de um percentual desse valor, né? E esse valor retido também tem que ser destinado a recolhimento aos cofres públicos e pagando somente a diferença para o prestador de serviço, né? Como eu comentei agora há pouco, acontece muitas vezes o prestador fazer a retenção, ter a retenção na nota fiscal e às vezes é pago via Pix, né, via depósito bancário, e o síndico não faz a devida retenção desse valor, pagando o valor integral para o prestador. E aí o condomínio fica no prejuízo porque vai ter que arcar com essas retenções. Então, é bem importante que também se atente a isso, para que quando for fazer esse pagamento, fazer o pagamento em cima do valor líquido e também ter ciência de que o prestador está sendo um prestador idôneo e informando as devidas retenções que são obrigados por lei. Muito obrigada, Fagner. Maria, você gostaria de complementar com algo a mais? Sim, porque eu acho que todos os itens que compõem o item de... Sim, eu acredito que todos os itens que compõem essa parte de manutenção, eles são de supra importância para a manutenção e conservação do condomínio. Não só as despesas que são obrigatórias por lei, mas como a manutenção de jardim, tipo serviços de desinsetização e controles de pragas, manutenção de geradores, manutenção de bombas. São manutenções regulares que devem ser feitas no condomínio para manter um ambiente limpo, equilibrado, sem contar que vai ajudar na valorização do imóvel, você ter sempre suas manutenções, a conservação do condomínio em dia. Muito obrigada, Maria. Estamos tendo aqui, né, uma verdadeira aula. Certamente os síndicos sairão daqui muito preparados. Você que está nos assistindo percebeu que a gestão condominial não aceita mais amadorismo. Eu tenho um convite que vai mudar o patamar da sua carreira. Se você quer dominar as engrenagens de um condomínio, aprender a construir orçamentos blindados e se destacar como um gestor de alta performance, você precisa conhecer o MSQ Mentoria Síndico Qualificado. Vamos acompanhar um rápido vídeo sobre como funciona esse ecossistema de capacitação e eu volto já para explicar. Gerir um condomínio exige mais do que boa vontade, exige método. Se você quer dominar a gestão condominial com segurança, credibilidade e sem espaço para o improviso, conheça o MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. O MSQ é um treinamento prático, desenhado em 13 pilares estratégicos. Aqui,
Nós unimos especialistas referências no mercado condominial para falar sobre legislação, contabilidade, combate à inadimplência e rotinas operacionais, com blindagem jurídica e gestão de conflitos. Você vai dominar desde a postura e a ética na governança até o posicionamento de mercado e a precificação correta dos seus serviços. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Chega de decisões inseguras. Construa uma carreira respeitada e altamente valorizada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Acesse nosso site agora mesmo. Como vocês viram, o MSQ Mentoria Síndico Qualificado é muito mais do que um curso. É a ferramenta definitiva para o síndico que quer ter segurança nas assembleias, valorizar o patrimônio dos moradores e blindar o seu próprio mandato contra erros e processos. Se você quer sair do improviso e atuar com confiança, esse é o seu próximo passo. Acesse o site talentgp.com.br/MSQ. E já de volta do nosso intervalo e já conectando diretamente com a qualificação que o MSQ nos traz, vamos colocar na tela o nosso quinto slide. Essa seção define exatamente o custo da engrenagem burocrática e de assessoria do condomínio. Como vocês podem observar aí na planilha, né? Aqui entram itens fundamentais: taxa de administração, taxa de garantia de receita, taxas bancárias, despesas de cartório, tarifas de manutenção de conta e até o certificado digital. E prestem muita atenção no alerta em destaque no slide. Custas judiciais e taxas bancárias de cobrança devem estar devidamente classificadas aqui, porque errar esse lançamento mascara o real custo operacional do condomínio. Então, para detalhar esses lançamentos na prática, vamos agora às perguntas, né, para os nossos convidados. Maria, eu começo com você. Na planilha do exemplo, a taxa de administração e a taxa de garantia estão calculadas com base em percentuais fixos. Como o síndico deve estruturar essa fórmula na planilha? Na maioria dos contratos de administração condominial, a taxa de administração é calculada sobre o valor da arrecadação mensal do condomínio. O mesmo costuma valer para a taxa de garantia. Como vocês podem observar na planilha, a taxa de administração está um percentual de 1,46% e a taxa de garantia 2,19%. Esse percentual são disponibilizados pela administradora do condomínio ou pela garantidora do condomínio, mediante a contrato firmado com o condomínio. Perfeito. E agora avançamos para uma das sessões mais estratégicas da nossa aula prática, o nosso sexto slide. É aqui que separam os síndicos amadores dos gestores de alta performance. Como o slide bem destaca na regra de elite, o 13º salário e as férias dos funcionários próprios, né, não são surpresas que acontecem no final do ano. Elas são obrigações conhecidas. Dividir o custo anual total por 12 meses e arrecadar essa fração mensalmente garante que o condomínio tenha fôlego financeiro e passe por dezembro sem precisar cobrar nenhuma cota extra surpresa dos moradores. No slide aí nós temos o provisionamento do 13º salário, das férias regulamentares e também do provisionamento da rescisão. Para destrinchar as fórmulas e a gestão desse dinheiro, vamos para as perguntas do nosso bloco. Fagner, vamos começar agora com você. Para criar a linha de provisão do 13º salário na planilha mensal, eu divido apenas o salário base por 12 ou preciso embutir também as fórmulas de reflexo do FGTS e do INSS dessa provisão? Sim. Como você bem explanou, de fato, de suma importância que esse provisionamento seja feito, tá? E não deve ser feito em cima apenas do salário base. A gente deve fazer um provisionamento também em cima desses encargos, né? Que vão incidir sobre o 13º salário e sobre férias, como é o caso do INSS e o FGTS. Se você tirar esses dois encargos dessa provisão, quando chegar na época de fazer esse pagamento, o saldo não vai ser o suficiente para poder arcar com esses valores. Então, aí,
o síndico vai ter que usar solicitar uma taxa extra para poder comportar todos esses saldos, né? No mais, é um condomínio aí que tem 5, 6 funcionários, que é a média, vai ser um valor bem considerado no 13º, tá? Então, esse provisionamento é de suma importância. E assim também como o provisionamento no fundo de reserva para essas rescisões, para que, caso haja uma rescisão, o condomínio também não seja pego de surpresa e tendo que novamente fazer uma taxa extra para comportar esse valor de rescisão, né? Ainda mais tendo em vista que tem condomínios aí que tem uma manutenção de funcionário por longo tempo, então esse valor pode ser um valor bem salgado para o condomínio arcar assim de uma vez e não dispor desse valor que já deve ser provisionado mensalmente. O síndico, usando desse artifício do provisionamento, ele não é pego de surpresa no caso de uma rescisão, né, tendo que pegar dinheiro extra, fazendo taxa extra para poder arcar com esse valor. Então, esse provisionamento, de maneira alguma, pode faltar. Verdade, né? Ninguém gosta de ser pego de surpresa, né? Bom, excelente orientação, Fagner. Muito obrigada. Agora, Maria, uma dúvida prática sobre caixa. Contabilmente, o dinheiro que é arrecadado mês a mês para essa provisão pode ficar misturado no saldo da conta corrente ordinária para pagar as contas do dia a dia, ou o uso técnico correto exige transferir essa provisão para uma conta aplicação separada? Não é uma técnica obrigatória, mas nós orientamos que seja transferido sim esses valores do item 6 de provisionamento para uma conta separada. Na maioria das vezes, uma conta poupança. Mas por quê? Porque, como você mesmo falou, acaba que fica misturado com as despesas ordinárias, com as outras despesas que são realizadas mensalmente, são despesas fixas do dia a dia, como água, energia ou alguma manutenção. Então, acaba que você meio que perde o controle daquele valor que é orçado para ser destinado somente para esses fins, de 13º, de rescisão, de férias. Então, nós orientamos, sim, que seja criado uma conta poupança ou uma conta investimento para mensalmente estar sendo transferido esses valores desses fundos. É uma forma de ter um maior controle e transparência com o saldo e as despesas condominiais. Muito obrigada, Maria. Chegamos agora à nossa última e mais crítica sessão da aula prática. E aqui, meus amigos, nós precisamos fazer um alerta firme e uma verdadeira denúncia sobre uma prática lamentável e super errada que, infelizmente, ainda é muito comum no mercado. Muitos síndicos e administradoras têm o péssimo hábito de colocar 10% ou 15% a mais na arrecadação do fundo de reserva para cobrir o buraco da inadimplência do dia a dia. Isso é completamente errado, ilegal e profundamente injusto com o condômino pontual. Na prática, o morador que paga a conta em dia acaba pagando a conta do vizinho inadimplente. E o pior, quando esse inadimplente finalmente paga a dívida no futuro, com juros e correção, esse dinheiro recuperado entra na conta ordinária do condomínio e nunca volta para o bolso do morador adimplente que cobriu aquele buraco no passado. Nem é abatido na taxa dele. Isso fere a função do fundo de reserva, que, como o slide bem mostra, é o uso restrito para emergências e obras urgentes. E reparem bem agora aí no alerta de consequências legais, que está agora no slide. O uso indevido do fundo de reserva, sem a devida aprovação assemblear, pode configurar apropriação indébita e, inclusive, ensejar a destituição do síndico. Para colocarmos os pingos nos is sobre essa gravíssima falha de gestão, vamos agora às nossas perguntas. Maria, quando o condomínio utiliza o fundo de reserva para cobrir o buraco da inadimplência ou pagar contas básicas de consumo, como água e luz, quais riscos isso pode gerar para a saúde financeira do condomínio?
Como consequência, diante de imprevistos ou despesas emergenciais, o condomínio poderá não dispor de recursos suficientes em caixa, tornando necessário a realização de cobranças extras ou rateios emergenciais. Na prática, o condomínio perde a capacidade de agir rapidamente quando precisa, em casos de urgências. E assim como os provisionamentos de férias, 13º e rescisão, nós orientamos que esse valor de fundo de reserva também seja transferido para uma conta separada da conta corrente. Por quê? Para o melhor controle e para acabar que esse valor não seja utilizado para outros fins. Caso a gestão do condomínio observe que esse valor de fundo de reserva já está sendo utilizado para pagamento de despesas do dia a dia, orientamos que ele convoque uma assembleia, reavalie a sua planilha orçamentária para que o condomínio tenha uma saúde financeira, para que ele possa cumprir com todas as suas obrigações e ainda assim deixar separado numa conta separada, uma conta poupança, o valor do fundo de reserva. Muito obrigada, Maria. Que entrega fantástica. Se você, síndico, der o check nos pilares que os nossos especialistas falaram hoje, a aprovação da sua previsão orçamentária na Assembleia será um sucesso absoluto, eu tenho certeza. E eu tenho certeza também que, a partir de agora, o planejamento orçamentário do seu prédio será feito com muito mais precisão e segurança. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês que dividiu essa mesa maravilhosa comigo. Maria da Paz, muito obrigada pela sua participação, por trazer toda a sua bagagem administrativa para o nosso programa. Eu que agradeço e é uma honra estar aqui no programa de estreia. Me sinto bastante lisonjeada e espero ter agregado, ter passado um pouco do meu conhecimento para todos aí, administradores e gestores condominiais. Agregou demais, pode ter certeza. E Francisco Fagner, muito obrigada pela clareza contábil e fiscal que você trouxe agora, né, assim, para a nossa mesa. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, estarei sempre à disposição também, assim como a Maria, muito lisonjeado em fazer parte desse programa de estreia. Espero que tenha aqui conseguido passar um pouco do conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos, a contribuir também com um pouco do conhecimento dos síndicos que assim desejam levar esse conhecimento para fazer uma gestão no cima do seu condomínio com muita assertividade. Muito obrigada, Wagner. E o meu muito obrigada também vai para você, síndico, conselheiro ou morador que nos acompanhou nessa tarde. Mas olha, a nossa jornada de conhecimento e capacitação aqui na Prédio News não para por aqui. A nossa grade está recheada e você já pode sintonizar a sua agenda para os nossos próximos dias. Amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, você não pode perder o nosso programa Tribuna Condominial, onde eu receberei advogados especialistas do setor condominial. E na quinta-feira, às 20 horas, o nosso encontro marcado é no Meet dos Síndicos. O Meet é o nosso programa semanal focado no dia a dia prático, onde trazemos síndicos altamente experientes como convidados para debater a rotina real dos condomínios. Como você pode ver, a Prédio News é o seu porto seguro de informação e qualificação. E o Por Dentro do Condomínio de hoje fica por aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos cortes e tenha uma excelente tarde. Até a próxima terça-feira, às 16 horas.